que eu faço parte, que é o Instituto Vidrasca. Como isso pode ajudar você de alguma forma hoje, nesse sábado, às 17h23. E se vocês tiverem perguntas, tá? Vai ser uma curta, uma breve palestra, só para eu apresentar o tema para vocês, tá bom? Esse especial do mês das mulheres. E agradeço o convite do Instituto também, tá bom? Então vamos lá, a integração feminina. Tem voz, né? Eu vou passar rapidamente, tá, gente? Que o objetivo não é o objetivo é mais ter informações aqui. Eu tenho alguns artigos sobre o histórico da mulher, né? Então, para a gente conhecer um pouco do que está acontecendo na situação do mundo e até hoje, é sobre a mutilação genital, né? Isso acontece com mais de 230 meninas e mulheres vivas hoje na África, no Oriente Médio e na Ásia. A mutilação é praticada na infância e aos 16 anos. E a mutilação é uma violação aos direitos humanos de meninas e mulheres. Então, eu não conhecia, quando eu fiquei sabendo desse tema, eu não conhecia que isso existia, né? E muitas crianças, muitas mulheres passam por isso. Próximo. Outra também situação que aconteceu no Código Penal de 1916, a mulher ela sempre se encontra num papel complicado, né? Assim, embora houvesse uma obrigatoriedade da fidelidade conjugal ao casal, o controle e a normalização social eram sempre dirigidas à mulher. A traição feminina rompia com os códigos sociais e jurídicos da época e a adúltera era levada ao tribunal, violentada e assassinada no âmbito do direito civil. Em verdade, reuniram o destino das mulheres transgressoras do modelo de sociedade masculinista. O adultério deixou de ser considerado um crime no Brasil apenas em 2005, através da Lei 11.106 de 2005, que revogou o artigo 240 do Código Penal. Próximo. Então, aqui a gente está falando de uma desigualdade de gênero nesse aspecto, né? A legislação penal muitas vezes tratava homens e mulheres de forma desigual, estabelecendo sanções mais severas para as mulheres. Consequências civis, como nós já vimos, né, do desquite, a mulher culpada poderia perder a guarda dos filhos e o direito a alimentos. A situação da mulher casada era considerada relativamente incapaz, precisando de autorização do marido para diversos atos da vida. Próximo. Ok. Então aqui eu estou passando aqui rápido por situações de violação, de desigualdade da mulher, certo? Ao longo da nossa história. Então a gente vai aqui falar um pouco agora sobre o mito da Ísis. Vocês conhecem a Ísis? Ela é considerada a deusa egípcia, a grande mãe. Então, sobre a nutrição familiar, sobre integração, ela é um arquétipo muito forte. Ela representa as mulheres enquanto um todo. Vou explicar mais para vocês, explicando um pouco mais da história. Em frente. Mito de Ísis. O que aconteceu? Ísis e Osíris era o marido dela. Era um casal divino que governava o Egito. Por mão de Osíris, Sete, com inveja, matou Osíris e espalhou partes de seu corpo pelo Egito. Ísis então percorreu toda a terra em busca do marido. Reuniu cada parte do corpo de Osíris e conseguiu trazê-lo de volta por um instante. Dessa união nasceu Horus. Depois disso, Horus é o filho deles. Depois disso, Osíris tornou-se senhor do mundo dos mortos, enquanto Ísis protegeu e criou Horus, até que ele crescesse e derrotasse Sete, restaurando a ordem. Por isso a Ísis é vista como a grande mãe, aquela que ama, protege, cura e faz renascer. Ou seja, aqui tem um aspecto do feminino, olha bem linda. Estou falando que está dentro do tema, tá? Você vai acompanhar. Que é assim, muitas vezes a mulher ela tem essa capacidade de bagunçou aqui, ela vai lá e conserta, né? Existe isso no aspecto feminino. Então ela faz isso com o marido.
né, para tentar restaurar e integrar esse masculino dentro dessa concepção feminina. Ou seja, esse quarteto eu deixo para lá, eu vou juntar essas peças, esses pedaços e vou ver o que eu consigo fazer com esses pedaços. Tá? E com isso, ela também, com o filho, ela não cuidou do filho e deixou o filho, e tornou o filho de volta para dentro do útero. Não. Vai, filho, segue sua missão, segue sua vida. Então, esse feminino ele é muito grandioso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos do feminino. Então, as águas. Gente, as águas, o que acontece? A água, ela permeia a terra, ela dá vida por onde ela passa, né? E com isso, ela hidrata, ela nutre, ela mantém os seres vivos, né? Então, ela tem uma forte... Nós somos preenchidos de água, o útero também propõe a gestação através da água. Então, ela é muito forte, ela é um elemento muito importante com o aspecto feminino. Poder das sombras. Quando a gente dorme, eu gosto de uma luzinha, tá? Eu gosto de uma luzinha. Mas, se você descansa, se você se propõe a descansar, você precisa apagar todas as luzes. Aí o nosso sistema límbico, o nosso sistema nervoso central, ele descansa numa profundidade maior e você consegue reparar o dia, o que aconteceu no dia. Essa é a função do sono, reparar coisas que você não conseguiu resolver no dia, certo? A terra, gente, não preciso nem falar, né? A terra é grandiosa, se chama Magna Mater. O que acontece? Ela fecunda muita coisa, certo? O corpo, nosso corpo também é do feminino, porque 80% é água. E a lua tem uma coisa muito interessante. Vamos para a próxima. Gente, a lua, essa foi uma pesquisa que eu fiz na NASA, tá? A lua interfere principalmente na água dos oceanos, por causa da sua gravidade. Ou seja, se a lua vem para cá, a água ela desloca para cá. A água mais próxima, na proximidade da lua, ela caminha junto com a lua. Ela vai fazendo assim. Então, ela caminha para cá e, porque ela reflete a luz do sol, basta ela altera, ela movimenta tudo em volta. A água, no caso, oceanos, para um lado e para o outro. Então, ela faz uma barriga assim. Então, as marés altas é isso. A maré fica alta por conta do movimento da lua. Pela força gravitacional da lua, né? Então, ela puxa a água da terra. Como a parte do oceano mais próxima da lua sente uma atração um pouco maior do que a parte mais distante, formam-se dois inchaços de água. Um do lado voltado para a lua e o outro do lado oposto. Essas indicações são as marés altas. Entre eles ficam as marés baixas. Como a Terra gira, cada região passa por dois inchaços. Por isso, a maioria dos lugares tem duas marés. E duas marés baixas por dia. O ciclo completo leva cerca de 24 horas e 50 minutos, porque a Lua também está se movendo ao redor da Terra. É muito interessante assim, se vocês pegarem um experimento, espelho, luz refletida no espelho. Aí você coloca o espelho, sei lá, para Carol. Essa luz, porque a Lua ela reflete a luz do Sol. Então, essa luz refletida no espelho, esse espelho, né, reflete aqui, então é um espelho, cria estados na Carol, de se sentir mais depressivo, se sentir mais com vitalidade, ou com menos vitalidade. Então a Lua ela promove estados, porque dentro do nosso corpo tem muita água. Ela também promove, tamanha a força que ela tem sobre nós, sobre a terra, sobre as águas. Certo? Próximo. Tá bom. Então agora aqui a gente chega numa questão que é pra gente raciocinar sobre esse aspecto feminino, que é o seguinte. A gente olhou a violência das mulheres no começo. E hoje em dia também acontece isso. Esse é o tema desse mês, é o tema da nossa vida, não é só do mês. Quando que chega o dia das mulheres, eu falo, gente, dia das mulheres, pra mim não cai. O mês, o dia das mulheres, assim, legal que tem um dia, eu acho uma conquista legal, mas pra mim é uma coisa assim, hoje, amanhã,
depois de amanhã, né? De seguinte. Mas é isso. E aí as pessoas minimamente se obrigam a conversar sobre os problemas, senão eles seriam invisíveis. Exatamente, exatamente. Tanto que a gente está aqui. Serve pelo menos para isso. Exatamente. Tanto que a gente está aqui hoje falando sobre isso, por exemplo, né? Então, tem uma coisa muito interessante que é uma reflexão, que a gente está falando de integração. Então, a gente vai falar sobre os opostos, certo? Integração não é olhar só para uma vertente, né? É olhar para todas as vertentes, masculino, feminino, sombra, luz, água e fogo. É uma versão mais ampliada. Então, com bastante cuidado, a gente vai olhar para a polarização do feminino, porque isso faz parte do nosso, de estabelecer, como nós estabelecemos o nosso poder, o nosso espaço. Então, quando polarizamos, tá? Essa polarização reforça padrões que inflamam a mulher e a deixam convicta sobre algum valor, sobre os seus direitos, e no meio dessa convicção passa a cobrar do outro e aí começa a ser desrespeitada por cobrar. Quantas vezes a gente passa por isso? Mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas isso. E aí quanto mais a gente luta por isso, menos espaço a gente tem. Mais a gente é desrespeitada e mais... olha ela falando de novo na cabeça. Mas essa postura não atrai proximidade e nem respeito e atrapalha o que a mulher realmente quer conquistar. O feminino não tem nada a ver com isso, com essa cobrança. Próximo. O feminino e o masculino são elementos de forças, de sombra e luz dentro de cada indivíduo. Essa é a premissa básica do feminino e do masculino. São aspectos que nós temos dentro que eles, quando integrados e revistos, então essa violência que acontece com a mulher é uma violência que acontece com a gente porque todo mundo foi abusado, de alguma forma, com fala, todo mundo, homens e mulheres, entende? E essa versão, como então eu integro isso que eu fui abusada dentro de mim? Como que eu faço essa integração? Como que eu ultrapasso isso? Adquiro uma postura de respeito, entende, na sociedade, passo a ser ouvida e transito livremente com essa questão. Próximo. Aí a gente vem aqui para a deusa Amaterasu. Vocês conhecem a Amaterasu? Interessante isso aqui. É assim. Amaterasu Mikami é uma deusa japonesa e ela representa o sol, assim como Apolo representa o sol na cultura grega. Muito interessante porque pra gente Apolo, o sol é masculino. Pra eles não. Ela é a Amaterasu.